Glória a Deus, Deus abençoe o irmão Edson. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus até às 9 horas com o irmão Alessandro, que vem ministrar até às 9 horas, amém? Vamos receber o servo de Deus com a calorosa salva de palmas para Jesus. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Seja nosso Deus louvado por esta tão bendita oportunidade que Ele está nos proporcionando. Livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias. O capítulo de número 3, a partir do versículo de número 6, nos diz: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que haveremos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 16: Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que lembraram do seu nome. Amém. Aqueles que estão em pé, tome o vosso assento, em nome de Jesus. Sei que nesta noite a mensagem que os trago aos vossos ouvidos e aos vossos corações, somente aqueles que são verdadeiros adoradores é que vibrarão com esta mensagem. Nesta noite, queridos, com a graça de Deus, com a bondade divina, eu quero vos falar sobre os 5 níveis de fidelidade. Os 5 níveis de fidelidade. Para tanto, eu quero justamente basear-me neste livro do profeta Malaquias, visto que Malaquias é tido no cenário bíblico e teológico como sendo profeta pós-exílico. Ou seja, os amados sabem tanto quanto eu que Deus, para tratar com o seu povo, Ele decidiu levá-los para o cativeiro na terra de Babilônia. Evidentemente, para que possamos ter uma compreensão maior, uma compreensão mais assimilada de todo esse contexto, nós precisamos analisar o capítulo 25 do profeta Jeremias, quando Deus determinou que o profeta escrevesse uma carta para aqueles que haveriam de ser levados para o cativeiro de Babilônia. A partir do capítulo 25 de Jeremias e até o capítulo 52 também do livro do profeta Jeremias, está justamente baseado todo o cenário. Também, para que possamos ter uma compreensão mais assimilada, nós precisamos levar em consideração
o texto de 2 Crônicas, o capítulo de número 36, também para termos uma compreensão mais assimilada de todo este processo, de toda essa história. Nós precisamos ter uma compreensão básica do livro de Esdras e também do livro de Neemias, pois é justamente todo o contexto dessa história envolvendo o momento do cativeiro, onde a Bíblia diz que Deus leva o seu povo, a nação de Israel, para a terra de Babilônia, para passar um período de aproximadamente 70 anos. Depois de 70 anos, a Bíblia notifica que Deus desperta o espírito de Ciro, e este faz passar pregão, faz passar anúncio, para aqueles que estavam no cativeiro, agora retornem para a sua terra oriunda, a saber, a cidade de Jerusalém, e ali reedifique a casa do Senhor, posteriormente as muralhas que cercavam a cidade de Jerusalém. Pois bem, queridos, esse é justamente o contexto no qual o profeta Malaquias, ele está inserido, e é justamente por isso que ele é chamado de profeta pós-exílico, pois ele verbalizou, ele profetizou justamente no período após o cativeiro. O mesmo profeta Malaquias, ele era contemporâneo de Esdras, o escriba, e de Neemias, o governador, o instrumento da reforma. Agora nós precisamos entender que as oralizações proféticas pronunciadas por Malaquias emanaram do próprio Deus, e isto em um período social, isto em um período político, isto em um período religioso muito conturbado. E era muito conturbado por quê? Porque justamente no período do profeta Malaquias havia performance, havia estética, porém não havia o verdadeiro fervor espiritual. Havia uma estrutura estabelecida, a estética, a organização estava completamente perfeita, mas o coração daqueles que até então era para se aproximar de Deus com uma adoração sincera, com uma adoração autêntica, com uma adoração profunda e verdadeira, não era isso que estava acontecendo. E aqui nós precisamos entender que além da performance, além da estética, o que deve predominar é o fervor espiritual, a verdadeira adoração. E quando nós temos a verdadeira adoração, e quando o nosso coração está voltado para sermos verdadeiros adoradores, nós não dependemos de pregadores, nós não dependemos de cantores, por mais famosos que estes sejam. Aquele que verdadeiramente carrega no seu seio, no seu coração, a essência da verdadeira adoração, ele adora a Deus independente das circunstâncias. Ele adora a Deus independente de quem esteja cantando. Ele adora a Deus independente de quem esteja pregando. Ele adora a Deus independente de estar na catedral, ou de estar na favela, ou de estar no hospital, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer lugar, independente da aparência, independente da performance. Ele carrega a essência de Deus, ele carrega o fervor espiritual. E aquele que carrega o fervor espiritual, o verdadeiro fervor espiritual, ele não depende de absolutamente nada. Agora perceba, queridos, que quando nós fazemos uma análise mais acurada deste livro do profeta Malaquias, nós percebemos que existe nele alguns paradoxos relacionados ao próprio Deus. Quando nós examinamos o livro do profeta Malaquias, nós encontramos aqui alguns paradoxos relacionados à pessoa do próprio Deus, como por exemplo, o primeiro paradoxo que nós encontramos é um Deus cansado, é um Deus que está cansado. O segundo paradoxo que nós encontramos no livro do profeta Malaquias é um Deus que está inerte, é um Deus que está paralisado. O terceiro paradoxo que nós encontramos quando examinamos o livro do profeta Malaquias é um Deus decepcionado. E por fim, o quarto paradoxo que nós encontramos sobre a pessoa de Deus é um Deus injusto. Mas isto era a concepção daqueles que haviam se afastado de Deus. Esta era a concepção daqueles que haviam se desviado do Senhor, aqueles que haviam se apostatado, aqueles que haviam se afastado de
de Deus, eles pensavam que Deus estava cansado, eles pensavam que Deus era um Deus inerte, eles pensavam que Deus estava decepcionado, e por fim eles pensavam que Deus era injusto. Mas nesta noite eu preciso dizer-lhe que Deus, Ele não está cansado, porque Ele não se cansa. Pelo contrário, Ele revigora as forças daquele que não tem nenhum vigor. Deus também, Ele não está inerte, Ele não está paralisado, Ele age, Ele se move, Ele trabalha, Ele faz, e também não existe absolutamente nada que possa decepcionar a Deus, como também o Deus da Bíblia, que está assentado sobre um alto e sublime trono, Ele rege todas as coisas e rege com justiça, porque Ele é justo. Mas, meus queridos, quando observamos o livro do profeta Malaquias, este livro, na verdade, ele se ergue em dois pilares. Primeiro, a infidelidade judaica, e o segundo pilar é justamente a fidelidade divina. Este livro de Malaquias, ele se ergue, ele se levanta, ele está estruturado nestes dois pilares, a infidelidade judaica e a fidelidade divina. O vocábulo grego para fidelidade é pistis, cujo significado é conciliar, pacificar, e a palavra hebraica para fidelidade é emunar, que transliterado significa firmeza e sustentação. Sim, pistis, que significa conciliar e pacificar, do grego, e do hebraico emunar, que significa firmeza e sustentação. É por isso que a Bíblia diz na carta aos Hebreus, o capítulo de número 6 e o versículo de número 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. E sem a emunar e sem a pistis é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem a firmeza, sem a sustentabilidade, sem ter sustentação, é impossível agradar a Deus. Quem tem a pistis, quem tem a emunar, quem tem a firmeza, quem tem a sustentabilidade, como diz a Bíblia no Salmo de número 125, os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tem a pistis, tem a emunar, está sustentando, está firmando. A tempestade vem, as ventanias sopram, a calúnia vem, a fofoca vem, mas não existe absolutamente nada que possa lhe arrancar do verdadeiro foco e do verdadeiro propósito, porque está firmado em Deus. Mas já que nós temos aqui e estamos trabalhando a infidelidade de um povo, e estamos trabalhando a fidelidade de Deus, aqui agora eu lhes compartilho progressivamente e rapidamente os 5 níveis desta fidelidade. E o primeiro nível de fidelidade que nós encontramos é a fidelidade com o próximo, a fidelidade para com o nosso semelhante. E aqui eu preciso dizer-lhe, você não é obrigado a gostar de ninguém, mas também não precisa ser falso. Você não é obrigado a gostar de ninguém, mas também você não precisa ser falso. Vamos ver o que a Bíblia diz na segunda carta de Timóteo, o capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Em Timóteo, segunda carta, o capítulo de número 3 e o versículo de número 1 diz a Bíblia: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, porque os últimos dias é a nossa realidade,
Os últimos dias é a nossa realidade. E o que acontecerá nesses últimos dias? Aí Paulo, na inspiração divina, ele continua falando, ele continua exortando e continua falando acerca de homens ímpios, amantes de si mesmo, que se vangloriam, que acham que são, que pensam que são, e que justamente no versículo de número 5, ele fala sobre acerca dos homens traidores, homens infiéis, aqueles que traem, e traem por absolutamente nada. É a geração do Judas Iscariote, o Iscariote. É por isso que eu preciso dizer-lhe: você não é obrigado a gostar de ninguém, mas também não precisa ser falso. Não precisa na frente dizer que ama e por trás ficar defamando, falando mal. Mas isso não é coisa para mim, isso é coisa para o nosso presidente. É só. Mas o segundo nível de fidelidade, queridos, é a fidelidade no tempo. Se nós temos o primeiro nível de fidelidade, fidelidade com o próximo, nós também temos o segundo nível de fidelidade, fidelidade no tempo. Efésios capítulo de número 5, versículo 16, diz a Bíblia: remindo o tempo, porque os dias são maus. Jó capítulo de número 13, versículo de número 15, diz a Bíblia: ainda que ele me mate, contudo nele esperarei, e os meus caminhos defenderei diante dele. Salmo de número 40, o verso 1: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 43, verso de número 5: porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturba dentro em mim, espera em Deus. Fidelidade no tempo. Nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo, precisamos aprender a conciliar o nosso tempo, e não adianta querermos nos apressarmos, porque se tentarmos nos apressar, vamos ficar no prejuízo. Mas aquele que espera no Senhor, no devido tempo, aquele que não é sujeito ao tempo, no tempo certo ele fará tudo aquilo que lhe apraz. Mas o terceiro nível de fidelidade, queridos, é fidelidade no serviço. Diga comigo: fidelidade no serviço. Veja só o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo de número 48, versículo de número 10. Jeremias capítulo de número 48, versículo de número 10, diz a Bíblia: maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Isto é sério, queridos. Mas em Salmo de número 100, o verso de número 2, diz a Bíblia: servir ao Senhor. Servir ao Senhor como? Como é que diz? Com tristeza, murmurando, questionando, reclamando, com sentimento de obrigatoriedade? Evidentemente que não. Servir ao Senhor com alegria. Somente aqueles que servem ao Senhor com um coração voluntário, somente aqueles que servem ao Senhor com sentimento de obediência, com coração voltado para Deus, que serve ao Senhor com alegria, é que poderão dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Quando Paulo ele diz combati o bom combate, na verdade o texto aparece ali a expressão egonesmai kalon angona. Egonesmai kalon angona. Ele está falando sobre o combate que é angustioso, mas o combate que é angustioso ele é bom. Egonesmai kalon angona. O combate é bom, tem os seus desafios, tem as suas intempéries, tem as suas dificuldades, mas nós precisamos entender. Eu acredito aqui que você já ouviu falar sobre o pregador David Wilkerson. E o pregador David Wilkerson, em uma das mensagens mais chocantes e que me impactou, foi um chamado para angústia. Porque Deus não nos chamou para sermos popstar. Deus ele não nos chamou para sermos astros. Deus ele não nos chamou para sermos estrelas. Deus não nos chamou para ficarmos aqui competindo, para ver quem canta mais, quem prega mais, quem faz mais. Deus nos chamou para a angústia do seu serviço, porque é um combate, mas é um combate bom. É um combate glorioso. Aleluia. Mas o quarto nível de fidelidade, queridos, que é um nível de fidelidade que nós não gostamos de tratar. Aliás, a maioria não gosta quando se fala sobre este nível de fidelidade, que é a fidelidade financeira. Diga comigo, fidelidade financeira. Agora, qual é o princípio desta fidelidade? O princípio básico da fidelidade financeira é reconhecer que tudo é de Deus. Ageu capítulo de número 2, versículo de número 8, o Senhor falou pela boca do profeta dizendo: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Tudo é de Deus. A sua casa é de Deus. O seu trabalho foi Deus quem deu. Tudo que você tem, tudo que você conquistou, ou que você acha que você conquistou pelos seus próprios méritos, pela sua própria capacidade, na verdade foi Deus quem deu. Dentro deste nível de fidelidade financeira, nós precisamos levar em consideração dois verbos, e justamente dois princípios, que é o princípio de dizimar e de ofertar. A palavra dizimar, ou a palavra grega para dizimar, é decator, que significa dar a 10ª parte. A palavra dizimar, justamente do grego, é decator, que significa dar a 10ª parte. E a palavra hebraica para dízimo é maazer ou azar, que significa acumular, crescer, enriquecer. Portanto, queridos, uma aplicação simples: para aquele que dizima e para aquele que oferta, ele não está ficando mais pobre, pelo contrário, ele está enriquecendo, ele está crescendo, ele está acumulando. Mas acumulando aonde? A Bíblia diz: não ajunteis tesouro na terra, mas aquele que oferta, aquele que dizima, ele está acumulando. Não é no banco central, não é no Banco do Brasil ou em qualquer outro banco, mas estar acumulando lá no trono de Jeová. E no tempo certo, Deus, que não deve nada a ninguém, ele recompensará. E o que é interessante é que no ato de ofertar e dizimar, há uma raiz que nos aponta o se aproximar de Deus. É por isso que ofertar e dizimar é muito mais do que dinheiro. Está ligado à nossa aproximação com Deus.
está ligado ao nosso relacionamento com Deus. E é por isso que quando no ato de ofertar e dizimar, primeiramente antes de Deus olhar para a oferta ou para o dízimo, Ele olha para aquele que está ofertando e dizimando. Porque Deus olha primeiro para nós, para sondar qual é a intenção do nosso coração. Mas para finalizar, queridos, o quinto nível de fidelidade que nós temos é a fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Salmo de número 101, verso de número 6, diz a Bíblia: os meus olhos procurarão. Não, os olhos do Senhor não estão procurando quem prega bem. Os olhos do Senhor não estão procurando quem canta bem. Os olhos do Senhor não estão procurando quem toca bem. Não, os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, para que estejam, para que governem comigo. Por isso a Bíblia diz em Apocalipse capítulo de número 2 e versículo de número 10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas eu quero finalizar apenas com este versículo. Se puder, projete aí para mim. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30. Primeiro livro de Samuel, projete aí por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30. Neste quinto nível de fidelidade para com Deus: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Versículo de número 30. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aqueles que me desprezam, em uma outra tradução diz: eu também os desprezarei. Quer ser honrado? Quer ser honrado por Deus? Primeiro que na verdade Deus ele não honra pessoas. Deus honra princípios, princípios que são honrados por pessoas. Honrarei os que me honrarem, e desprezarei os que me desprezarem. E como é que nós desprezamos a Deus? Às vezes desprezamos a Deus desprezando a sua palavra. Às vezes desprezamos a Deus desprezando a sua obra. Às vezes desprezamos a Deus desprezando o seu serviço. Às vezes desprezamos a Deus desprezando a falta de comunhão por meio da oração, do jejum, da consagração, e assim sucessivamente. Mas qual é a maior marca daqueles que são infiéis? Qual é a maior marca daqueles que não honram a Deus? A maior marca daqueles que não honram a Deus, que são infiéis a Deus, é justamente aquilo que o pastor Joabe ele falou. Nada mais é do que a ingratidão. Era isto que o profeta Malaquias estava confrontando aqui. A ingratidão daqueles que haviam sido alcançados por Deus, libertados por Deus, protegidos por Deus, abençoados por Deus. E agora o que eles fizeram? Se esqueceram de Deus, viraram as costas para Deus. E faço minhas palavras do pastor Joabe: não existe nada pior do que a ingratidão. Por isso o Salmo de número 103, verso de número 1 e 2, para a gente finalizar, diz a Bíblia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios.
Para finalizar, levante a sua mão comigo aos céus. Se você puder, diga comigo: Senhor, me ajuda a ser fiel, me ajuda a honrar o teu nome e manter o sentimento de gratidão por tudo o que o Senhor já fez. Deus, Ele não vai fazer, Ele já fez. O melhor, Ele fez o melhor. Ele deu o melhor. Ele fez o melhor. Ele entregou o seu próprio filho. Por isso bendiz a minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por quê? Porque é Ele que perdoa todos os teus pecados, sara as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de justiça e de benignidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor transforme os nossos corações e nos leve a um nível mais intenso, mais profundo e verdadeiro. E que sejamos capazes de abrir mão da performance, da estética, e rasgar verdadeiramente o nosso coração diante do altar de Deus. Porque Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Maravilha, boa foi esta palavra, meus irmãos. Deus abençoe o Alessandro. Queridos, fiquemos de pé, vamos agradecer.